Olá, no programa de hoje, daqui a pouco vamos falar sobre o Festival Palco Giratório Sesc, especialmente sobre a montagem carioca Mamãe, que pode ser vista hoje e amanhã no Teatro do Sesc, no centro de Porto Alegre, e tem também outras dicas de música e artes visuais. E a gente começa com duas exposições que foram inauguradas e retomam a programação cultural da Fundação Iberê Camargo. Depois do Fim e no Drama, podem ser vistas até o dia 12 de agosto. No primeiro trabalho como curador residente da Fundação Iberê Camargo, Bernardo José de Souza volta o olhar para obras de vários períodos de acervos públicos e coleções particulares. Depois do Fim, é um ensaio sobre a criação material e simbólica da humanidade. Há um dado irônico nesse título Depois do Fim, que marca, é claro, um recomeço a partir do posicionamento da própria instituição, mas muito mais do que isso, a exposição se presta a discutir questões que preocupam a todos nós. A exaustão dos recursos naturais, o que vai acontecer com a humanidade, essa contemporaneidade que, de alguma maneira, aniquila qualquer senso de estabilidade e solidez. Ela parte de uma ficção científica que lança ao público no futuro, examinando justamente essa nossa relação tão delicada com o meio ambiente, mas claro, isso serve como uma espécie de metáfora para se entender as questões políticas e econômicas que dinamitam a nossa realidade imediata e atual. Esse projeto está sendo realizado dentro de uma lógica de trabalho colaborativa. Nós nos associamos a algumas outras instituições, coleções públicas e privadas, como Margues, a Fundação Vera Chaves Barcelos, alguns colecionadores particulares, artistas, enfim. Essa exposição reúne um arco de artistas muito amplo, desde gente muito jovem, na casa dos 20, 30 anos, até pessoas que estiveram em atividade no início do século passado. Mas essas obras estão reunidas aqui dentro não a partir de um recorte, a partir de uma perspectiva da história da arte, mas sim essa perspectiva que nos levou a humanidade em algum momento do futuro a não mais poder viver na atmosfera e, portanto, acaba reclusa dentro desse espaço, dessa cápsula. E esse espaço acaba se transformando, portanto, numa cápsula do tempo, onde são preservados esses vestígios da memória afetiva, simbólica e cultural do homem. Eu venho dizendo que essa é uma exposição realizada em caráter emergencial e que responde a um senso de urgência que atravessa a própria instituição, a Fundação Iberê Camargo, mas também quem vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, no Brasil, na França, nos Estados Unidos. É um pouco uma resposta a um contexto imediato, em função de uma série de rumores ano passado de que a Fundação poderia vir a fechar suas portas. Já na exibição No Drama, uma faceta menos conhecida de Iberê Camargo. As produções do artista marcam sua relação com linguagens como a do teatro. E o Iberê, ele passou pela literatura, ele passa pelo cinema, ele passa pelo teatro. Então é uma coisa que eu já sabia também de relatos e também com convívio com acervo, né? Tudo isso faz parte dessa desenvolvimento mesmo com o teatro mesmo, né? É uma relação de vida e de atuação, né? E o Iberê sempre atuou, tanto na forma de... Quando pintava, ele atuava muito, ele atuava com a expressão do corpo, né? Fazendo, refazendo obra, falando, né? Por momentos ele xingava, por momentos ele fazia perguntas, né? O que é isso, né? Ou quem estava em torno também acabava entrando nesse jogo. E com o modelo também, ele acabava atuando, né? Então não é só posar e fazer uma representação de uma figura, não, acho que é um envolvimento de emoção mesmo, né? Eu acho que é isso que é o sentido de dramaturgia, né? Atividades paralelas e diálogos com outros campos do conhecimento prometem ser as próximas ações da Fundação Iberê Camargo, que existe há 20 anos, 8 deles aqui no prédio da Avenida Padre Cacique. O ano passado, em agosto, a Fundação reduziu o seu grupo de trabalho e também mantém reduzido o seu horário de funcionamento.
Nós estamos abrindo essas 2 primeiras exposições dentro de um programa, de um projeto novo, que envolve não só artes visuais, mas todas as outras manifestações artísticas e todas as áreas de interesse da população. A ideia é fazer com que a Iberê Camargo tenha maior significado para a população, que acolha manifestações existentes na comunidade, sirva como palco para essas manifestações, que a Iberê seja incluída, participe do calendário da cidade. Essa é a nossa perspectiva. Ainda na Fundação Iberê Camargo e em mais 9 instituições da capital, acontece neste sábado a Noite dos Museus. O evento vai levar música e intervenções artísticas aos espaços culturais das 7 da noite à meia-noite com entrada franca. A programação completa está no site que você vê aqui na tela. E a montagem carioca Mamãe pode ser vista hoje e amanhã no Teatro do Sesc, no centro de Porto Alegre. E para falar sobre a peça está aqui o ator Álamo Facó, que também é autor do texto. Tudo bem, Álamo? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Nilton? O espetáculo parte de uma história da tua vida, que é a morte da tua mãe. E como foi transformar esse momento, né, numa dramaturgia teatral? Foi um processo bem orgânico e natural, porque como eu acompanhei os 100 dias dela, do diagnóstico ao óbito, eu como artista, como observador do mundo, fiquei muito indignado e cheio de vontade de trocar com médicos, com a medicina clássica, e também falar sobre isso, a forma como a gente lida com o doente terminal e a forma como a gente lida com a morte, que é um tabu e é inerente a todos vamos morrer. Então, quando eu passei por essa experiência pessoal, eu tentei escrever um tratado, um manifesto sobre a medicina clássica, só que eu parei no meio, esse manifesto. Então, fui para a escrita dramatúrgica, que é a minha experiência maior. Então, eu encontrei o Henrique Dias, que é diretor de teatro lá do Rio, e falei para ele, eu vou escrever uma peça que é sobre essa mulher que está em coma, e a voice over, ou a voice off, que seria do cinema, no teatro eu vou estar dando voz a essa mulher que começa a esquecer o nome do filho, começa a trocar palavras. Achei que isso poderia ser bem lisérgico, até psicodélico, por eu imaginar que ela estava em coma, mas também estava com um tumor numa região do sonho, que é perto da glândula pineal, que é próxima do tálamo. Então eu gostava de pensar que o coma dela também era uma experiência de possível expansão da consciência. Até porque uma pessoa que não usava nenhuma droga e ali tomava mais de 30 remédios que eu via no prontuário dela, então ela devia estar realmente bem louca. E aí, quando ela voltou do coma, eu perguntei, você tem sonhado, mãe? Ela fez, tenho sonhado. Então, a primeira vontade foi falar sobre esse universo. A gente está vendo algumas imagens do espetáculo, né? É um espetáculo que tem uma força imagética e uma força física muito grande. Isso faz parte da tua pesquisa? Faz totalmente. Eu trabalhava com artes plásticas, assim, quando eu era mais novo, eu era até estimulado, assim, pela família, achavam que eu ia ser artista plástico, fazia aula de artes plásticas. Eu acho que eu acabei levando isso para o meu trabalho. Então, na minha escrita, as rubricas são enormes, as falas nem são tão grandes. Meus textos não são de 100 páginas, são de 30 e poucas, 40 páginas. Porque eu gosto do teatro imagético, do teatro com uma dança do corpo, mas é uma dança dentro da dramaturgia. A dança vem porque a sinopse pede. Então, eu já escrevo pensando naquele ambiente, naquele cenário, naqueles objetos, naquelas luzes. E, claro, os artistas colaboradores, eles somam, né? Sempre somam. Esse é o primeiro espetáculo que tu trabalha com esse gênero de autoficção? Não, eu trabalhei com o espetáculo Talvez, que eu escrevi com 23 anos de idade, e eu só estreiei ele com 27 anos. Foi dirigido pelo César Augusto, e ele entrou na comemoração dos 20 anos da Companhia dos Atores, que estava assim, celebrando assim, o ápice da Companhia dos Atores no Rio de Janeiro. Eles tinham acabado de fazer o ensaio Ponto Hamlet na Europa. Então, para mim, ali naquela situação, com 27 anos, estreando junto com a Companhia dos Atores, foi uma honra, assim, foi maravilhoso. E essa peça viajou para vários países da Europa e já viajou também para o Chile. E a gente tem muito orgulho dela. E agora está preparando um novo projeto também. Estou escrevendo uma peça nova, também poderia entrar nessa trilogia, né, junto com o Talvez e com o Mamãe.
E essa nova se chama Trajetória Sexual. Também brinca com esses termos que são o teatro de autoficção, né, onde o autor se inspira em coisas pessoais, mas também não se prende a eles, e dá margem à ficção, claro, ou o teatro documental, né? Então, o Trajetória Sexual vai apresentar dia 3, 4 e 5 como um processo aberto no Festival Cena Brasil Internacional, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, junto com Tadashi Endo, que é o grande representante do teatro Butô japonês. Estou super orgulhoso disso também. Álamo, alguns espetáculos de teatro documental trabalham em cena com documentos reais, né? Você também se utiliza, outra pesquisa parte por outro lado? Eu venho, Newton, desse ambiente também cinematográfico. Eu fiz faculdade de cinema e eu era um roteirista, assim, na época da faculdade de cinema. Então, eu não consigo abrir mão da ficção, eu sou apaixonado pela ficção. Só que eu acho a vida o solo mais fértil para eu pesquisar. Então, quando eu tento criar uma grande ficção e eu coloco para comparar com um dia loquérrimo da minha vida, esse dia loquérrimo acaba ganhando muitas vezes, né? Digamos que a vida real seja mais idiosincrática, e essas idiosincrasias me interessam muito dramaturgicamente. Outro dia eu tive um dia assim que foi bem, falei assim para o meu terapeuta, foi bem tarantinesco, e foi um dia que foi um índio funiou lá para casa, depois foi um pessoal para eu ler o Trajetória Sexual, depois acabou em vinho, depois aconteceram várias outras loucuras que eu vou poupar o telespectador de ouvir, mas eu acabo sempre aproveitando esse solo fértil que é a vida real, sim. Álamo, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. De nada, foi um prazer. Obrigado, gente. Bom, lembrando que o espetáculo Mamãe pode ser visto hoje e amanhã, 19h, no Teatro Sesc, Avenida Alberto Bins, número 665. E outra exposição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul apresenta o trabalho de 16 artistas. A mostra, denominada Proposições, tem curadoria de Cleia Catani e Maria Amélia Bulhões. A arte contemporânea não procura mais ser interpretada, a questão maior não é o que quer dizer, mas é a questão como eu vejo essa obra e como ela me vê. Como é que eu posso me relacionar com ela dentro de um contato, digamos assim, que passa muito pelo simbólico, né? Pelo plástico, pelo visual, conforme as características de cada trabalho. Os artistas apresentam sínteses de suas produções no que se refere à arte e ao seu sistema, que se correlacionam e indicam questões contemporâneas. Esses artistas têm suas pesquisas próprias que resultam em formas diferenciadas. Então, na verdade, nós visitamos todos os ateliês, a Maria Amélia Bulhões e eu, e foi depois dessas visitas e da seleção das obras que estariam na amostra que nós detectamos certas linhas gerais, né, que uniam várias delas dentro de algumas problemáticas. Um aspecto que eu acho extraordinário em relação à arte, né, e que a arte contemporânea nos traz muito, que se nós olharmos um trabalho 12 vezes nós vamos encontrar elementos novos e que criam novas possibilidades, não propriamente de interpretação, mas de relação com a obra. A exibição celebra os 25 anos do programa de pós-graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da URGS. Aqui nós temos um universo só de artistas contemporâneos, né? E isso realmente muitas vezes é uma dualidade, como está na universidade, onde até certo ponto se tem que trabalhar com normas, com caminhos, com linhas metodológicas e criar paralelamente, livremente, um trabalho, né, que responda a questões de hoje ou, pelo contrário, que coloque questões para o hoje, né? E que sejam ao mesmo tempo baseados em pesquisas formalizadas, não simplesmente a pesquisa plástica do artista, né?
Antes do intervalo, outra dica. Neste sábado, Porto Alegre recebe edição especial do festival Risadaria. O espetáculo reúne os humoristas Paulo Vieira, Bruno Mota, Ben Ludmer, Arthur Gubert e Cris Pereira. Será às 9 horas da noite no Teatro Dan Higgs. Nós já voltamos. Agora mais uma dica de artes visuais. No Instituto Goethe é possível conferir a exposição Ponto de Partida com obras de Aniko Ercovitz. Uruguaia, radicada em Porto Alegre, a artista plástica Aniko Ercovitz é uma das principais gravadoras da arte contemporânea brasileira. Os desenhos de cenas cotidianas em suas mãos são estudos que se transformam em litografias, gravuras e estilogravuras. Aniko, como é que foi preparar essa exposição? Porque a gente está vendo muitas obras inéditas ou que foram vistas muito poucas vezes. Bom, foi um projeto da curadora de mostrar os meus desenhos, que na verdade são desenhos completamente sem intenção de mostrar ou qualquer coisa, que eu faço de manhã no café da manhã. E eu transformo eles em gravuras, então isso nunca foi visto, nunca foi mostrado. O que foi mostrado é o circo, que é de uma exposição de 1985, 86, e os desenhos, alguns desenhos do projeto do circo, o resto é tudo inédito. Ela está sendo chamada de ponto de partida. Onde é que a gente encontra esse ponto de partida numa carreira de mais de 40 anos? O ponto de partida é o ponto de partida das imagens, que são justamente esses desenhos despretensiosos que eu faço em qualquer papel que passar na minha frente de manhã. Então eu tenho meus bichinhos que ficam à minha volta, eu tenho flores, eu tenho frutas. Então estão acompanhando as gravuras, alguns desses desenhos que eu faço, cadernetas. Quando eu viajo eu sempre tenho caderneta na bolsa. Então a curadora achou interessante, o ponto de partida das obras é esse. Tudo é mental, não é só braçal, mas a gravura é bastante braçal, são técnicas, não é? São químicas. Este ano eu fiz uma grande exposição em São Paulo. Foi na Caixa Econômica, na Praça da Sé. Foi quase uma retrospectiva, porque tinha trabalhos desde a minha primeira exposição de 74 até as obras mais recentes. E o vídeo, então, é resultado essa exposição. Essa exposição foi acompanhada do vídeo, só que o vídeo pega não só porque a exposição em São Paulo era só xilogravura, né? Como ela deve andar pelo Brasil, ela vai crescer, né, conforme os espaços. Então o vídeo aborda, além da xilogravura, também um pouco gravura em metal, um pouco litografia. O artista não para, porque a arte é uma coisa mental. Então, como eu trabalho com muitas técnicas de gravura, eu sempre procuro desafios. Por exemplo, na Xilo, eu ganhei um prêmio Jabuti com um livro, que eu fiz Xilo em 3 dimensões, coisa que eu nunca tinha visto. Tanto na lito como no metal, eu fico experimentando materiais. Aqui tem gravuras com coisas coladas, gravuras com transferência. Então, eu não estou muito preocupada com... Eu estou preocupada mesmo com achar coisas diferentes dentro da técnica. E é isso que me move. Eu acho que vai me mover para sempre. E a cidade de Viamão inaugurou um novo local para as artes. Conheça detalhes do Complexo Cultural Joana Taborda. O espaço está localizado numa área de 300 metros quadrados e abriga uma sala de espetáculos com 50 lugares, uma mini biblioteca e uma galeria para mostras. Percebendo a demanda multicultural, 2 produtores uniram esforços para a criação do Complexo Cultural Joana Taborda. A nossa proposta ela é justamente assim, a trazer aqui para Viamão. A gente estava pesquisando e vimos que esse espaço era uma região carente. Essa comunidade estava carente de cultura, não tinha nenhuma coisa próxima assim. E a gente quer agregar
porque a gente viu que Viamão é uma cidade muito rica em termos de artistas, coisas assim. Então, mas não tinha muito espaço para se apresentar. Tanto é que teve alguns festivais que o pessoal estava fazendo numa igreja, as coisas assim, não tinha essa estrutura que o espaço mesmo de teatro pode proporcionar para te se apresentar, as coisas assim. E que nomes são homenageados nos espaços e por quê? Primeiramente, o espaço leva o nome da minha avó, Jonatha Borda, porque o ano que eu comecei a trabalhar no teatro em 2003 foi o ano que ela faleceu. Então o teatro foi meio que uma válvula de escape para superar essa perda. Depois, o segundo nome que a gente vai homenagear, que no caso é hoje, dia 26, é a biblioteca, que é o Ronald Hadi, né? Que também foi Eu comecei teatro profissional com Hadi, trabalhando na técnica como iluminador, cenógrafo, operador de som. Então, é essa homenagem que eu presto a ele por ter trabalhado com ele. E a terceira pessoa é o João Cyr, que para mim, é um dos maiores iluminadores que o Estado já teve, que é reconhecido nacionalmente, e não recebeu nenhuma homenagem assim desse porte desde que ele faleceu em 2011. Então é um meio de homenagear as pessoas com quem eu tive contato, esse carinho, e as pessoas que me inseriram na arte, né? Mais um lugar onde as pessoas possam se apresentar, artistas, não só teatro, mas como dança, música, ou seja, todas as formas de cultura. Os principais desafios de ter uma casa cultural? O principal desafio é agregar a comunidade, porque como é um espaço, aqui é uma região que não tem alguma coisa, então a gente vai ter que buscar desde o início, trazer as crianças para fazer oficinas. A gente está com um projeto de trazer uma escola de espectadores que nem tem em Porto Alegre, para as pessoas já começarem a usufruir do espaço e conhecer como é que funciona os espetáculos, as críticas, essas coisas, para montar um público e também manter uma programação com artistas da cidade. Estação Cultura de hoje fica por aqui e volta segunda-feira ao vivo, à 1h30 da tarde, com reprise à 1h da madrugada. Nós encerramos esta edição com Bebeto Alves, atração de amanhã do projeto Noite dos Museus. O Bebeto vai cantar no Margues às 8h30 da noite. Tchau! Só depois de muito chão, de galho em galho, de grão em grão, degrau, retalho, quando larguei de mão qualquer atalho, só então cheguei aqui, descobri que sempre estive aqui. Só depois de muito mais que o necessário, o silêncio faz o necessário. Depois de muito som, de luz e sombra, só então eu descobri que sempre estive aqui. Eu sempre estive aqui. Veja como são as coisas, companheiro. Hoje canto essa milonga oriental. Veja como são as coisas, companheiro. Na esquina onde os ventos mudam a direção, só depois de muito chão, de galho em galho, de grão em grão,